No domingo do mês, sobre permanecendo firme em meio às adversidades. E adversidades é o que não tem faltado no nosso dia a dia, na nossa vida. E é importante que nós tenhamos a palavra de Deus, né? Esse período que a gente teve aí com o pastor Paulo Canuto. Quem é que esteve aqui com o pastor Paulo Canuto aí, né? O pastor Paulo chega aqui e começa a fazer trocadilho também, né? Abusado, né? Ele fazia o trocadilho e o pessoal olhava para mim como quem diz assim, e aí? Mas eu não deixei a oportunidade passar, queridos. O último dia dele aqui, foi no domingo de manhã, não foi? Final de um culto de domingo de manhã, peguei ele ali, tinha alguém perto de mim que ouviu. Peguei ele ali e falei, pastor Paulo, o senhor gosta de trocadilho? Gosta daquele jeitinho dele, né? Gosto e tal. Aí eu brinquei com ele e falei assim, Deus nos deu água viva para nós bebermos nesses dias aqui, né? E nós sugamos tudo pelo canuto, pastor Paulo. Aí ele, boa, Ele tem que saber com quem está mexendo, né? Queridos, mas olha, Deus sempre tem água viva para nos dar. Deus sempre tem água viva para tirar a nossa sede. Não importam quais sejam as adversidades, eu estou dizendo para você, Deus te capacita a estar firme. Diga comigo, firme. Diante das adversidades. E aí o Espírito Santo colocou isso aí no meu coração. Fomos escolhidos, você foi escolhido, você foi chamado e confirmado pelo Senhor. Diga comigo, eu fui escolhido, eu fui chamado, e isso está confirmado, carimbado, selado pelo Senhor, né? Então a gente vai comentar um pouquinho sobre isso aí, né? Sobre essas coisas que nós precisamos saber em meio aos combates e perseguições, que são coisas básicas do nosso entendimento, da nossa fé em Cristo Jesus, mas são coisas preciosas. Por quê? A palavra de Deus, ela sempre tem com um intuito de nos fortalecer. A palavra de Deus, ela não é uma injeção de dose única, não é como muita gente agora está correndo atrás das vacinas aí, e está faltando vacina, né? E tal, não, tomei uma dose, estou protegido, né? Quando você aceitou a Cristo, essa aí é a dose única, diga comigo, essa aí é a dose única, né? Aceitei a Cristo, né? Então a minha vida foi revestida, foi protegida, mas no dia a dia, diga comigo assim, mas no dia a dia, eu preciso me alimentar da palavra de Deus e da verdade revelada na palavra de Deus para que eu possa suportar e resistir, para que eu possa estar de pé e que eu possa estar firme diante das adversidades, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse critério. Você foi escolhido por Deus, você foi chamado por Deus, você foi escolhido por Deus. E muitas vezes nós ouvimos isso, né? Isso é uma coisa que se repete na igreja, no entendimento da igreja. O próprio apóstolo Paulo, ele falando aqui aos Efésios, né? Você já deve conhecer bem essa passagem, mas aqui em Efésios capítulo 1, ele ora pela igreja e ele pede o entendimento, que a igreja tenha esse entendimento, aqui em Efésios capítulo 1, a partir aqui do versículo 16, ele diz assim, olha, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E ele diz assim, olha, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Ou seja, o Espírito Santo colocou isso aqui no coração do apóstolo Paulo. Aliás, essa mensagem, né, ela veio ao meu coração
quando o Espírito Santo essa semana me fez ver lá um pouquinho da conversão de Saulo de Tarso. Daqui a pouco a gente cita um pouquinho sobre isso aí. Mas esse homem convertido, agora o apóstolo Paulo, ele recebe essa revelação e ele diz assim: igreja, Deus tem um chamado para a vida de vocês. Deus, ele tem um propósito para a vida de vocês. Deus tem uma herança para aqueles a quem ele tem chamado, a quem ele tem arrebanhado. Mas esse chamado, queridos, essa escolha que eu estou falando aqui, né, ser escolhido por Deus independe da grandeza da dificuldade. Deus, ele não tem te chamado porque você está passando por problemas ou porque você não está passando por problemas. Deus, ele tem te chamado porque é a escolha dele. Ele olha para a sua fé em Cristo Jesus e diz assim: eu tenho chamado aquele rapaz, eu tenho chamado aquele homem, eu tenho chamado aquela mulher. Eles vão ser meus filhos, eles vão receber a minha palavra. Então, independente de qual seja a grandeza da dificuldade que você esteja enfrentando ou passando, uma coisa você precisa ter no seu coração: esse chamado de Deus, ele é real, ele é autêntico para a tua vida. É um chamado pessoal, é um chamado em fé, é um chamado que diz assim: olha, você vem para o meu lado porque eu vou cuidar de você. E Deus, ele vai declarando isso. Então, você não deve se fiar nos problemas, independente do tamanho do problema que você esteja passando. Falamos aqui de dificuldade, de problema. Parece que as coisas se complicam, as coisas muitas vezes não correm do modo como nós gostaríamos que corresse. E aí eu digo para você, como nós ouvimos aqui do Elinho hoje pela manhã, né? Seja bem-vindo ao mundo, porque mesmo entregando a nossa vida a Jesus, mesmo sendo da igreja, a igreja enfrenta problemas. Jesus não escondeu isso da igreja. Ele falou de aflições, ele falou de tribulações, ele disse: mas olha, tem um bom ânimo. Fala para quem está ao seu lado aí: tenha bom ânimo. Mas esse ânimo não é o teu ânimo, não é o ânimo que eu possa passar para você, mas é o ânimo que o Espírito Santo de Deus, ele passa para você na certeza que você tem: eu sou chamado em Cristo Jesus. Eu tenho um chamado em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele orou por esse chamado. Jesus, ele orou lá em João 17, por esse chamado, por aqueles que viriam a crer, que somos nós que estamos aqui. Então nós fomos alvos de oração de homens que nem sequer nós conhecemos pessoalmente, conhecemos hoje pela revelação da palavra. Mas a tua vida já era alvo de oração de Jesus e do apóstolo Paulo, dizendo assim: eles vão crer. E outros virão depois deles, e vão crer, e vão compreender, e vão receber o entendimento que eles têm um chamado, que Deus tem um propósito na vida deles, né? Então não importa se você está sentindo ou se sentindo impotente diante de uma crise, diante de uma dificuldade, diante de alguma coisa que tem se levantado na tua vida para te incomodar, para te perturbar. Mas o Espírito Santo, ele te diz assim: olha, foca no teu coração, firma no teu coração aquilo que a palavra de Deus, ela revela. Não importa a intensidade, não importa se você tem se sentido acuado, se você tem se sentido oprimido, se você tem se sentido pressionado, não importa. Quando você diz assim: a palavra de Deus em primeiro lugar, diga comigo: a palavra de Deus em primeiro lugar. A revelação da palavra de Deus em primeiro lugar, é isso que vai sustentar a minha vida. É isso que sustenta a nossa vida nos dias mais críticos que nós podemos enfrentar. E a palavra, ela diz isso aí, João 15,16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Às vezes nós pensamos assim: não, eu fiz uma escolha que foi tremenda, eu escolhi a Jesus, e nessa escolha, olha como eu fui abençoado. Olha, se o Espírito Santo não te revelasse o amor de Jesus, se o Espírito Santo não te revelasse quem é Deus, você não teria feito a opção por Jesus, dizendo assim: Senhor, eu creio em Ti. E aí Jesus, ele diz isso: não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário,
eu vos escolhi a vós outros. Você foi escolhido por Deus. Você foi escolhido porque você está crendo em Jesus Cristo. Você compreende que essa escolha é uma escolha que primeiro passa por Jesus, e aqueles que estão em Cristo, Deus olha, ali estão os meus escolhidos, ali estão os meus chamados. Até porque, querido, Jesus, ele não veio anunciar o Evangelho para aqueles que estavam cheios de paz, ou de tranquilidade, ou de saúde. Mas Jesus diz assim, olha, eu vim anunciar o Evangelho para aqueles que estão quebrados. Eu vim anunciar o Evangelho, eu vim anunciar que Deus está chamando todos os povos, todas as nações. Eu vim anunciar o Evangelho para aqueles que estão perdidos. Eu vim anunciar o Evangelho para aqueles que estão desnorteados por causa do impacto do levante do inferno contra a vida deles. Jesus, ele veio anunciar o Evangelho para aqueles que estavam doentes e precisavam ser sarados. Não estou falando simplesmente de enfermidade física no corpo, não, mas enfermidade em todos os sentidos, carência em todos os sentidos. Então ele declara isso, olha, fui eu quem escolhi a vocês. Então, você foi escolhido em Cristo, diga, escolhido em Cristo, para ser mais do que vencedor. Isso é uma coisa que você precisa ter como base na tua vida, diante das crises, diante dos problemas, diante das dificuldades, porque o inimigo, ele se levanta para tirar isso de você, né? E dizer assim, se você for escolhido, olha a situação, que escolha é essa que Deus fez na tua vida? Que chamado é esse que Deus fez na tua vida? Se Ele fez o chamado, como é que você está passando por essa situação? E aí eu me lembrei do apóstolo Paulo. Vamos lá, dar uma olhadinha aqui em Atos capítulo 9. Porque essa situação aqui de Saulo de Tarso, essa figura aqui, queridos, o pessoal costuma dizer assim que era como é que é a figura? O cão chupando manga. Eu não sei por que o cão chupando manga, deve ser uma coisa terrível, né? Mas esse cão é o quê? O cão, o cachorro, o que é o cão? Hã? Mas Saulo de Tarso era terrível. Nós olhamos hoje nas imagens aí desses terroristas, dessas pessoas que estão ceifando a vida de cristãos aí fora, no exterior, não é? Mas Saulo, ele fazia exatamente esse tipo de coisa. Saulo, ele era um cara ruim, gente. Você imagina a situação de uma igreja que está iniciando, que está começando, que os discípulos estão levando a palavra, e as pessoas começam a crer, começam a receber a Jesus, começam a confiar em Jesus, e aí se levanta a perseguição, se levanta aqueles que vão dizer assim, olha, nós vamos tirar a vida desses que estão perturbando a nossa religião, a nossa religiosidade. Você imagina a situação de uma igreja que, anunciando ao mesmo tempo, cheia do poder de Deus, anunciando a palavra, e ao mesmo tempo vivendo assim, vendo, olha, tem uma crise grande aí, tem um levante contra nós grande aí, como é que nós vamos resolver isso? E eles simplesmente oravam, né? Pode parecer uma coisa simples, mas eles simplesmente oravam, eles confiavam em Deus, e ao mesmo tempo, não é? Se você virar um pouquinho a página aqui da sua Bíblia, você vai ver que tinha um jovem intrépido chamado Estevão, que anuncia a palavra, que prega a palavra com unção, não é? Aqui em Atos capítulo 6, versículo 10, diz assim, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava, Estevão falava. Um homem cheio de intrepidez, de ousadia, pregando a palavra, anunciando o evangelho, mas aí, quando você lê os versículos aqui na sequência, você vai ver que essa turma aqui dos fariseus, e essa turma que começa a perseguir a igreja, eles vão subornar pessoas para mentirem. O poder econômico. Eles vão levantar pessoas, ó, você vai ganhar esse dinheiro aqui, é a mesma história de Judas lá, né? Você vai ganhar esse dinheiro
aqui para dizer mentiras sobre Estevão. Versículo 11 fala sobre isso aqui. Então subornaram homens que disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Ora, Estevão estava anunciando o evangelho, pregando a palavra na unção de Deus, mas o valor monetário falou mais alto e aquelas pessoas foram fazer um testemunho falso contra ele. Era uma igreja que vivia, né, a revelação do poder, o entendimento do poder, mas ao mesmo tempo uma perseguição real ali, para tirar vidas, para ceifar vidas, para acabar com esse movimento chamado igreja. Na época era chamado o caminho, né, que nós vamos ver lá em Atos, na conversão de Saulo. No versículo 13 aqui, diz assim: apresentaram testemunhas falsas, que depuseram, este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Era uma igreja que manifestava o poder, porque Deus estava usando Estevão tremendamente. Diz aqui o texto bíblico que o rosto de Estevão parecia o rosto de um anjo. Ou seja, eu imagino o rosto de um anjo como alguma coisa resplandecente, alguma coisa que reluz, não é? E eles dizem isso aqui, no versículo 15, veja aí. Versículo 15: todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de anjo. Então a igreja era uma igreja cheia do poder, como hoje a igreja é cheia do poder. Mas a crise e as afrontas se levantaram contra ela. E aí vai entrar essa figura aqui chamada Saulo de Tarso, em Atos capítulo 9, que pedia autorização para perseguir e para prender e levar à morte cristãos. Você imagina como a igreja olhava para esse cidadão chamado Saulo? A igreja, que sou eu e você, e que somos mais do que vencedores. E eles olhavam para Saulo e diziam assim: esse cara é muito violento. Até porque ele consentiu também na morte de Estevão, né? Está aqui no finalzinho do capítulo 7, início aqui do capítulo 8, sei lá, né? Diz assim: e Saulo, versículo 60, 8:1, né? 8:1, pronto. 8:1, e Saulo consentia na sua morte. Ou seja, Saulo estava ali dando: pode matar, que é menos um que nós temos com o que nos preocupar. E aí vem o capítulo 9 e vai falar da conversão desse sujeito, gente boa. Só perseguir e matar, era o esporte dele, perseguir e matar cristãos. Ele ainda era jovem, mas perseguia. Ele aprendeu na sua juventude, aos pés de Gamaliel, um homem que depois aqui, né, ele até vai ser usado por Deus para trazer um livramento para Pedro, né, e João, que estavam presos aí. Mas Saulo, o texto diz assim: respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Respirando, veja a figura, Saulo de Tarso, respirando morte. Quero matar, eu vou perseguir, eu vou atrás deles, aonde eles se esconderem, eu vou atrás deles, respirando morte e ameaças e morte contra os discípulos. Pediu cartas às sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse algum que era do caminho, o nome da igreja dos cristãos era isso aí, é a turma do caminho. Fala aí, você faz parte da turma do caminho? Tá, você está no caminho? Então canta assim: estou no caminho ao lar da glória. Por que é o caminho, queridos? Porque Jesus disse: eu sou o caminho. Então esses aí são de Cristo, eles estão no caminho. Mas eu quero carta para acabar com eles. A crise, a ameaça, muito semelhante às ameaças que nós sofremos. Até agora a nossa vida não tem corrido risco aqui no Brasil.
mas é a ameaça financeira, do desemprego, é a ameaça dos vírus e da mortandade que passeia por aí ao meio-dia, é a ameaça da seta maligna que tenta nos atingir, que tenta atingir os teus negócios, que tenta te prejudicar. As ameaças, elas estão aí, mas aquele que é chamado, aquele que é escolhido em Cristo, nós fomos chamados e escolhidos para ser mais do que vencedores. Diga, mais do que vencedor. E quanto, nessa escolha aí, a palavra também ela diz assim, olha, Romanos 8,33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? E a palavra diz assim, é Deus quem os justifica. Então, quem é escolhido do Senhor, quem está em Cristo, está debaixo dessa escolha, você deve ter no teu coração esse princípio. Quem está em Cristo, o Senhor está justificando. O Senhor, Ele está te justificando. Pode se levantar contra você toda e qualquer acusação, o Senhor está te justificando. Levantaram aqui contra Estevão falso testemunho, testemunhas falsas, subornaram, deram dinheiro para que eles mentissem, mas o Senhor sempre está te justificando. Ele é o teu advogado. Não importa se na tua vida, no momento atual da tua vida, levantaram um falso testemunho contra você, se um amigo teu te traiu, se alguém da tua maior confiança virou as costas para você, o Senhor, Ele está te justificando e é o Senhor quem te sustenta. É o Senhor quem te guarda. Veja que Estevão, mesmo diante dessa situação toda, e a vida dele vai ser tirada aqui, no capítulo 7, no versículo 55, diz assim, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, à direita de Deus Pai. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Jesus estava ali justificando, guardando. Estevão, em nenhum momento, ele reclama das pedradas. Estevão, em nenhum momento, ele fala assim, Senhor, está doendo. Porque, no meu entendimento, havia grande proteção ali. Estevão não estava sentindo uma dor sequer, porque ele estava, Senhor, eu estou atento no que Tu tens me revelado, eu estou atento, que eu estou tendo a visão do céu, eu estou vendo o Teu trono, eu estou vendo o Teu Filho à Tua direita, Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador, à Tua direita. Ele estava atento, não há acusação contra os escolhidos de Deus, porque nós somos justificados. Eu digo para você, no nome de Jesus, você está protegido em Cristo Jesus. Diga, eu estou protegido. Diga assim, eu creio nisso. Eu digo mais, você está blindado em Cristo Jesus. Porque se Estevão viveu esse momento, queridos, olha, Jesus, ele nos substituiu plenamente naquela cruz. Ele nos substituiu completamente. E a igreja que estava sendo perseguida, ela via a manifestação do poder de Deus na vida deles, na vida de cada um deles. Eu digo para você, olha, persevere e seja paciente na palavra. Perseverança e paciência na palavra. Aí o Espírito Santo me fez lembrar desse versículo aqui, ó, Lucas 18, 7. Não fará Deus justiça aos seus? Diga assim, eu sou escolhido. Estou em Cristo Jesus. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça, diga comigo assim, parece. Deus está atrasado, pastor. Não. Pode dizer para quem está ao seu lado aí, Ele não está atrasado. Parece que Ele está demorado, parece que Ele não está vendo
a gravidade do meu problema. Já pensou, Estevão, Senhor, olha, as pedras são grandes, Senhor, estou vendo eles pegarem as pedras, Senhor. Senhor, parece que o Senhor está, Deus, olha, a pedra, Senhor, a pedra, vão tacar pedras em mim, Senhor. Mas os escolhidos, eles têm esse entendimento aí, eu falo com meu Deus, eu tenho essa ligação direta com meu Deus, eu clamo a meu Deus, o Espírito Santo é o meu intercessor, eu converso com Ele aonde quer que eu esteja, a situação que eu esteja enfrentando, o momento que eu esteja passando, eu converso com Ele, eu falo diretamente com Ele. Não importa se é dia, não importa se é noite, você tem acesso à presença de Deus. O véu já foi rasgado há muito tempo. Você foi introduzido ao Santo dos Santos para não somente adorar, mas estarem constantemente ligado a Deus na sua oração. Agora, no natural, parece que Deus está demorando em te defender. Mas diga comigo assim, não está demorando não. Porque o versículo seguinte diz assim, digo-vos que depressa, fala comigo, depressa, lhes fará, porque é Deus quem os justifica, é Deus quem te justifica. Deus, Ele justifica, Ele socorre, Ele atende aos seus escolhidos. Deus, Ele tem esse cuidado em te guardar, em te proteger, porque Jesus, Ele já sofreu na cruz do Calvário, no teu lugar e no meu lugar, no nosso lugar. Então nós temos um Deus que ao invés de demorado ou tardio, ou esquecido da nossa situação, do nosso problema, mas a palavra diz assim, digo-vos que, Jesus disse isso, digo-vos que depressa Ele vem fazer justiça. Depressa, diga que depressa Ele vem fazer justiça. O meu Deus, Ele é ágil. Pode falar assim, o meu Deus, Ele é ágil. Ele é ágil. Eu digo para você no segundo ponto aqui, você foi chamado por Deus. Primeiro ponto, você foi escolhido. No segundo ponto, você foi chamado por Deus, né? Essa escolha e esse chamado, muitas vezes você pode, até assim, parece que as coisas estão entrelaçadas mesmo. Mas veja que esse cidadão chamado Saulo aqui, voltando aqui a Atos capítulo 9, esse cidadão aqui, ele vai, o discípulo aqui, Ananias, ele vai ouvir algo de Deus, que talvez possa ter dado um nó na cabeça dele, no entendimento dele, se ele levou o entendimento aqui para o natural. Aqui no versículo 15, Atos 9, 15, mas o Senhor disse para Ananias assim, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. E aí Deus, no versículo seguinte, vai completar assim, né? Pois eu lhe mostrarei, hora da vingança, né, pastor? Não, calma, cocada, não é assim não. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Mas você coloque-se no lugar desse servo Ananias, que é uma figura, não é? A gente ouve falar de Paulo, de Pedro, mas esse Ananias ouviu a voz de Deus, teve revelação de Deus, teve entendimento de Deus, e Deus falou para ele, olha, esse cara aí, esse casca grossa aí, que está perseguindo a igreja, que está maltratando os cristãos, eu o chamei, eu o escolhi. Ele vai levar o meu nome a lugares que nenhum dos outros apóstolos vão levar, mas ele vai levar o meu nome nesse lugar. E aí eu digo para você assim, você foi chamado por Deus. Diga, eu fui chamado por Deus. Eu digo assim para você, olha, não importa de onde você foi tirado, o seu chamado está ativo. Eu não sei de onde você foi tirado. Cada um de nós fomos tirados de lugares diferentes, de situações diferentes, antes de Jesus entrar na nossa vida. Você imagina a situação desse cidadão aqui chamado Saulo, que perseguiu, que matou, e aí daqui a pouco o Espírito Santo vai vir dizer a ele assim, ô Saulo, Deus tem um propósito na tua vida. Eu sei, ele me derrubou lá no caminho de Damasco, né?
diz aqui essa conversão de Saulo, versículo 3 aqui do capítulo 9, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ou seja, o Espírito Santo, ele vai trazer para nós, a igreja, dizendo assim: olha, vocês têm um chamado, vocês são justificados, mas vocês também têm um propósito nas mãos de Deus, e por isso, toda perseguição que se levantar contra você, é contra Cristo que está se levantando. E isso por causa de um princípio simples, queridos: você entregou a sua vida nas mãos de Jesus. Diga assim: eu entreguei a minha vida nas mãos de Jesus. E aí não importa de onde você foi chamado, de onde você foi tirado, não importa a situação que você estava vivendo, as coisas que você estava praticando, quando nós somos chamados, Deus faz nova todas as coisas. Diga aleluia. Então o seu passado pode lhe condenar todos os dias, mas quando você diz assim: eu tenho um chamado, diga: eu tenho um chamado. O meu passado não interfere no meu chamado, porque um passado mais negro do que Saulo de Tarso aqui era complicado, queridos. Ele consentia na morte, ele estava dando o aval dele, estava dizendo assim: eu concordo com a morte, pode matar, pode tirar a vida dele. E aí Deus chama esse homem e vai fazer coisas novas na vida desse homem, porque ele vai ter um entendimento: olha, eu achava que estava perseguindo os cristãos, eu achava que estava perseguindo a igreja no meu zelo religioso, na minha religiosidade, do modo como eles interferiam, tirando as pessoas da religiosidade judaica. E aí o Espírito Santo diz a ele assim: ó, você está me perseguindo, rapaz. Ele vai ouvir isso de Jesus: você está lutando contra mim, você não está lutando contra homens. E aí também nós devemos ser despertados, amados, que a nossa luta nunca é uma luta no humano. A tua luta nunca é, humanamente falando, contra a pessoa que te persegue, mas a tua luta é contra o espírito que está por trás dessa pessoa, que está sendo usada pelo inferno para te perseguir. E você deve ter isso no teu coração: se eu sou chamado, então estão comprando uma briga com Jesus. Estão comprando uma briga com Jesus porque estão vendo Cristo na minha vida, no meu viver. Essa questão do chamado, o seu passado ele não pode te condenar. As lembranças mais podres, mais terríveis podem lhe condenar aí todos os dias, a sua mente ser bombardeada de acusação, mas isso não anula o teu chamado. Eu fico imaginando a cabeça do apóstolo Paulo, como essa cabeça, o pensamento dele, ele era bombardeado. Você imagina você ir para a sinagoga para pregar a palavra, pregar uma palavra de amor, e vir o espírito ali de acusação, dizendo: como é que você tem coragem de pregar essa palavra, Paulo? Como é que você tem coragem de falar de amor, se você não amou aquele jovem lá chamado Estevão? Se você consentiu na morte dele, na morte dos outros, e os outros que você prendeu? Então a nossa mente, as nossas lembranças mais terríveis do seu passado, elas podem querer te condenar todos os dias, mas se você tem um chamado em Cristo Jesus, isso não anula o teu chamado, isso não anula o propósito de Deus na tua vida. E por isso eu digo: mas em Cristo você é declarado justiça de Deus. Diga: eu sou declarado justiça de Deus. Ninguém pode tirar isso de você. Então o seu passado não tem o poder de anular o teu chamado. Diga isso bem alto: o meu passado não tem o poder de anular o meu chamado. Olha o que a palavra de Deus diz, Romanos 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em quê? Em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, diga: eu estou na lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus te tirou da lei do pecado
e da morte, te tirou da lei de condenação, da lei que o inimigo tenta de todos os modos te acusar e te perturbar e te condenar. Não aceite a condenação do inferno. Não tolere a condenação do inferno sobre a tua vida, sobre o teu viver. E aí eu digo para você, olha, você não está na lei, né? Você não está na lei de Moisés, você está na lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Eu estou na lei da vida em Cristo Jesus. O seu chamado não depende do teu passado. O teu passado não tem esse peso. Mas depende de uma coisa, queridos. Depende de você andar em novidade de vida com Cristo Jesus. Diga comigo, andar em novidade de vida. O apóstolo Paulo, ele diz assim, falando a Timóteo, olha, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Olha a importância do nosso chamado aí. Segundo o poder de Deus, eu vou me mover, eu vou crer, posso estar sendo cercado de acusações, de problemas, de crises à minha volta, mas eu vou olhar para a palavra. Segundo o poder de Deus que me salvou e me chamou com santa vocação, não segundo as minhas obras, as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Então, não depende do seu passado, de como foi o seu passado. Depende dessa atitude, desse posicionamento. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu vivo pela nova criatura em Cristo Jesus. Eu ando em novidade de vida em Cristo Jesus. E o terceiro ponto para nós fecharmos essa noite. Você foi confirmado por Deus. Diga, eu fui confirmado. Esse confirmar é o que a gente vê aqui na vida do apóstolo Paulo, né? Do antigo Saulo de Tarso. Ainda aqui em Atos capítulo 9. Então Ananias foi entrando na casa que Deus deu o endereço para ele. Não sei se você percebeu isso. Se você voltar no versículo 10, ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Diga comigo assim, Deus sabe o meu endereço. Você não precisa lembrar o seu endereço para Deus. Porque foi Deus quem falou, Ananias, vai na rua, chama. Só faltou dizer o CEP. Só faltou dar o CEP. Diga assim, os olhos do Senhor estão sobre a minha vida. Diga assim, os olhos do Senhor estão sobre a minha casa. Os olhos do Senhor estão sobre o teu trabalho, a tua empresa. Ele sabe aonde é. Ele sabe exatamente onde você está. Você nunca está sozinho, você nunca está desamparado, você nunca está perdido. Creia sempre nisso. O Espírito que falou, então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua chamada Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, ainda diz mais, pois ele está orando. E aqui pulando para o versículo 17, então Ananias foi, e entrando na casa impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, Jesus, quando ressuscitou, ele fala assim, olha, foi para Maria ou para Madalena, não sei, foi, vai dizer aos meus irmãos que eu ressuscitei. E Ananias, ele percebe pelo Espírito aqui que agora, esse homem que é perseguidor, que é ameaça, não sei se Ananias, movido pelo Espírito, deve ter dito irmão, mas talvez tenha sido difícil para ele dizer irmão, né? Então Ananias foi, entrando na casa, impôs
sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique, o quê? Cheio do Espírito Santo. Você já pensou se Ananias dá uma de Jonas? Não, peraí, não, que isso, Senhor? Tem tanta gente na igreja que está buscando lá o batismo com o Espírito Santo, está querendo mais do Espírito, uma luta tremenda, não recebe. E esse cara aí que acabou de matar vários irmãos, agora já vai cheio, vai chegando, já vai na janelinha do Espírito Santo, já vai entrar na janelinha, vai ser cheio do Espírito Santo. Mas com o nosso Deus é assim, o passado não tem peso. É uma confirmação, diga confirmação. Diga assim, é um selo. É uma carimbada. Eu botei aqui assim, ó. Este carimbo de confirmação está em viver a nova criatura. Aquilo que você faz. Se você faz, diga amém. Então Ananias, ele impõe as mãos, ele ora, ele é cheio, o Saulo, ele é cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, tornou a ver, e a seguir levantou-se e foi batizado. Olha aí, uma coisa atrás da outra, queridos. O cara era assassino ainda agora, terrorista, matava cristão, só não tinha televisão para mostrar, mas a fama corria, tirava a vida dos cristãos brincando, cheio do Espírito Santo. Curado agora da visão, as escamas caíram dos olhos, ele diz: vou ser batizado. Já estava orando antes. Porque Deus, amados, quando Ele dá esse carimbo sobre a tua vida de confirmação, diga assim, esse carimbo é de confirmação. Ninguém pode tirar essa carimbada. O inferno olha para você e diz assim: ele é carimbado por Cristo, olha lá. Pode dizer para o seu irmão: você é carimbado, meu irmão. Carimbado em Cristo Jesus. Carimbado em Cristo Jesus. Confirmação. É o chamado. É a escolha. E é a confirmação. O selo de confirmação está em viver a nova criação em Cristo. Esse é o selo da tua vitória. É o mesmo selo que estava sobre a vida de Estevão. Um jovem perseguido, um jovem que foi apedrejado. Mas tinha um selo sobre ele. Os céus se abriram, ele viu a glória de Deus. As pedras já não mais importavam, porque ele estava com os olhos fitos na glória de Deus. Confirmação, selo de confirmação. A força que nos faz prevalecer acima de tudo é viver a nova criatura. Aleluia. Você deve dizer amém a isso. Você diz amém? A força que nos faz prevalecer acima de tudo é viver a nova criatura. Todos os dias precisamos dar essa carimbada nas circunstâncias. Por que eu digo carimbada nas circunstâncias? Porque elas precisam ouvir do teu coração, pelos teus lábios. Circunstâncias, problemas, eu sou selado, eu sou carimbado, sou uma nova criatura. Inferno, você pode tentar, mas você nunca vai me derrotar. Circunstâncias, vocês podem tentar remexer em volta da minha vida, mas vocês não vão me derrubar, porque eu permaneço de pé em meio a circunstâncias contrárias, em meio a ventos contrários, em meio a situações que se levantam, situações que eu não entendo muito bem, mas eu vejo na palavra de Deus um chamado, eu vejo nesse chamado um selo de Deus sobre a minha vida, uma escolha de Deus sobre a minha vida. E você deve declarar isso aí para as circunstâncias: sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Não adianta vocês virem contra mim. Eu sou uma nova criatura em Cristo. É esse o teu carimbo. É esse aí que é o carimbo do teu passaporte, que diz assim: olha, estou passando no meio das circunstâncias e vou em frente, porque o Senhor é comigo. O Senhor é contigo, queridos. Eu tenho uma nova natureza em Cristo Jesus. Se você tem, diga aleluia.
Diga, eu creio. Amém, aleluia. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos ficar de pé.